Sabe uma coisa curiosa sobre o direito? Para funcionar direitinho, todo sistema legal precisa ter regras que dizem como as próprias regras devem ser aplicadas. Parece um trava-línguas, né? Mas é exatamente aí que a gente encontra alguns dos desafios mais interessantes da área. Vamos começar a desvendar isso. Pensa só nessa situação. Um processo criminal já está rolando e, do nada, no meio do caminho, a lei que define as regras do jogo muda completamente. Soa meio injusto, não é mesmo? Pois é exatamente esse o tipo de nó que a gente vai desatar agora. Nosso primeiro desafio, então, a gente pode chamar de o problema do relógio. Como é que se lida com as leis processuais que mudam com o tempo, bem no meio de um caso? Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina que pela lei antiga, um réu tinha direito a 2 tipos de recurso, vamos chamar de A e B. Só que no meio do processo dele, entra em vigor uma lei nova que simplesmente acaba com o recurso B. E aí, esse réu perdeu o direito de usar esse recurso? A solução para esse dilema tem o nome chique em latim tempus regit actum, traduzindo significa o tempo rege o ato. O que isso quer dizer? Simples. A lei nova passa a valer imediatamente para todos os atos do processo que ainda vão acontecer. Ela não mexe no que já foi feito lá atrás sob a lei antiga. O foco é em quando o ato acontece, e não em quando o crime foi cometido. Vamos aplicar isso ao nosso caso. Olha só a linha do tempo. O crime foi cometido, e o processo começou quando a lei antiga ainda valia. Tudo certo. Só que a lei nova entrou em vigor antes do momento em que o réu tentaria usar o tal recurso B. Como o ato de recorrer é um ato futuro, que ainda ia acontecer, ele já cai sobre a nova regra, que é mais restritiva. Então, adeus, recurso B. Parecia simples, né? Mas o direito sempre tem um e se? E se essa lei nova não mudar só uma regrinha do jogo, mas mexer em algo muito mais profundo, um direito fundamental do réu? Pois é, nesses casos a gente está falando das chamadas leis mistas. Elas são um híbrido, sabe? Mexem no processo e no direito material ao mesmo tempo. Pensa numa lei que diminui o prazo para um crime prescrever. Aí a história muda. Nesses casos, a gente usa a regra de ouro do direito penal. A lei nova só pode retroagir, ou seja, voltar no tempo, se for para beneficiar o réu. Se for mais dura, de jeito nenhum ela pode prejudicar quem já estava no jogo. Ok, resolvido o problema do relógio, bora para o nosso segundo desafio. Eu chamo de o problema do mapa. Basicamente, a pergunta é, até onde vão as fronteiras da lei de um país? Vamos para mais um cenário bem real. Um processo criminal aqui no Brasil precisa desesperadamente ouvir uma testemunha que é peça-chave no caso. O problema? A testemunha mora lá na França. Como é que a justiça brasileira faz para conseguir esse depoimento? A regra número 1 aqui é o princípio da territorialidade. Isso significa que o Código de Processo Penal brasileiro é o chefão de todos os atos processuais que acontecem aqui, dentro do território nacional. É como se a lei dissesse, daqui da fronteira para dentro, quem manda sou eu. Tá, e para o ato que vai acontecer lá fora, na França. Aí entra em campo outro princípio em latim, locus regit actum, que quer dizer o lugar rege o ato. Ou seja, o depoimento da nossa testemunha lá na França vai seguir as regras do processo penal francês, não do brasileiro. Depois o resultado é enviado para o Brasil, claro, mas o como fazer a coisa lá é ditado pela lei de lá. Nosso terceiro quebra-cabeça é o problema da brecha. Leis, especialmente as mais antigas, como o nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, nem sempre conseguiram prever as situações do mundo moderno. E aí, o que a gente faz quando a lei simplesmente não fala nada sobre um assunto? Olha só o que diz um artigo do nosso código. A ideia é garantir a imparcialidade. Então ele diz que um juiz não pode julgar um caso em que o advogado de uma das partes seja seu cônjuge. Guarda bem essa palavrinha, cônjuge. A pessoa com quem se tem um casamento formal no papel. E aí que o bicho pega. Em 1941, a união estável não era reconhecida como é hoje. A lei fala cônjuge, mas fica em silêncio sobre companheiro. Então quer dizer que o juiz poderia julgar um caso em que o advogado é seu companheiro com quem vive há anos em união estável? A lei não responde. É uma brecha. Para resolver isso, o direito tem 2 ferramentas diferentes. Uma é a interpretação extensiva. Ela serve para quando a lei até fala do assunto, mas de um jeito meio torto, sabe? Aí a gente expande o sentido para alcançar a real intenção da norma. A outra é a analogia. Essa é para quando não tem lei mesmo, é um buraco, uma omissão total. Aí a gente pega emprestada a regra de um caso parecido para tapar esse buraco. No nosso exemplo, a solução perfeita é a analogia. Se a lei proíbe o julgamento no caso do cônjuge para garantir imparcialidade, faz todo sentido aplicar essa mesma regra para o companheiro, que é uma situação muito similar. É aquele ditado, onde existe a mesma razão, deve existir o mesmo direito. E assim a gente preenche a brecha e garante o espírito da lei seja respeitado.
chegamos ao nosso último desafio do dia, o problema das pessoas. Em tese, a lei processual vale para todo mundo de forma igual. Mas por que às vezes parece que não é bem assim? Todo mundo já ouviu falar que diplomatas, parlamentares e outras autoridades têm regras especiais, as famosas imunidades. A pergunta que muita gente se faz é: isso não é um privilégio pessoal, uma vantagem indevida? A resposta, na verdade, é não. A grande sacada aqui é entender que a imunidade não é para a pessoa, mas sim para a função que ela ocupa. É uma proteção para que o cargo possa ser exercido com liberdade, sem perseguições ou pressões indevidas. E por isso ela varia tanto. Um diplomata que representa o Brasil lá fora tem uma imunidade quase total. Já um deputado federal tem imunidade sobre suas palavras e votos e também regras especiais para ser processado. Um vereador, por outro lado, tem uma proteção mais restrita, só sobre suas opiniões no exercício do mandato. É tudo uma questão de proteger a função. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos hoje, desvendamos 4 grandes quebra-cabeças da aplicação da lei. Para o tempo, a regra é tempus regit actum. Para o espaço, o princípio é a territorialidade. Para as brechas na lei, a ferramenta é a analogia. E para as pessoas, o conceito-chave é a imunidade funcional. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A aplicação da lei é, no fundo, uma busca constante por equilíbrio. O equilíbrio entre ter regras firmes que garantam segurança para todo mundo e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade para se adaptar a um mundo que não para de mudar. Como encontrar essa harmonia perfeita? Bom, essa é a grande pergunta que o direito tenta responder todos os dias.